Olá, hoje no Mundo Político os ajustes finais da reforma tributária. Após décadas de tentativas frustradas, uma proposta de mudanças no sistema de impostos no país está na reta de chegada para ir à votação no Congresso, com promessas otimistas de lideranças políticas. Quais os objetivos centrais e os aspectos mais sensíveis no texto? O que falta aparar? Eu converso com o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes, do PT, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara. Sempre um prazer recebê-lo, deputado Reginaldo. Bem-vindo novamente ao Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Deputado, o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, divulgou o parecer na semana passada com um texto preliminar. Mas esse momento foi precedido de um grande esforço do grupo de trabalho constituído em articulações pelo país. Qual foi a importância desse conjunto de agendas nos últimos meses para dirimir resistências? Então, Marco Antônio, o primeiro grande desafio foi romper com a descrença. Você tem ali um debate que dura 40 anos e, de fato, era necessário criar um alinhamento político que permitisse as condições políticas para a votação de um texto. Então, acho que nós somos vitoriosos do ponto de vista desse alinhamento político. Nós conseguimos, o primeiro alinhamento político foi não ter uma disputa entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, um alinhamento político contou muito com a liderança do presidente Arthur Lira e também com a liderança do nosso presidente do Senado, nosso mineiro, Rodrigo Pacheco. Então, nós acertamos. Primeiro semestre, a Câmara dos Deputados debate no grupo de trabalho e apresenta um relatório para o plenário da Câmara dos Deputados. E no segundo semestre, nós temos aí o debate no Senado. Então, esse alinhamento foi extremamente importante, porque nos últimos 40 anos, você replicava ali esforços, energia, no sentido de fazer o debate em relação à reforma tributária. O segundo alinhamento foi também construir com os entes federados. Nós fizemos a última reunião, quinta-feira passada, onde, de fato, nós conseguimos o apoiamento, pelo menos do ponto de vista conceitual, dos 27 governadores. O próprio governador Ronaldo Caiado, ele fez referência à passagem dele pela Câmara, pelo Senado, e que ele sempre aderiu à maioria, porque ele é um democrata. Então, conceitualmente, nós construímos ali o apoiamento dos 27 governadores, evidente que tem ainda ressalvado algum destaque em relação aos governadores. Também nós temos aí 5.568 prefeitos, 5.560 prefeitos e prefeitas apoiaram e alinharam a importância da reforma tributária. E conseguimos também o apoiamento dos setores produtivos, seja do agro ao comércio, ao setor industrial. Todos compreendem hoje que é necessário uma reforma tributária, porque com esse atual modelo, todos perderam. Um modelo tributário de 460 mil normas, um modelo de exceção, não um modelo de regra, um modelo que caro para o país, ou seja, um modelo de imposto do imposto, de cumulatividade tributária, e judicializado, complexo. Então, houve alinhamento aí de todos os setores, do agro ao setor industrial, também ressalvado alguns destaques. E o mais importante também, houve um alinhamento por dentro do governo. Eu acertei com o presidente Lula que, sobre a coordenação do ministro Fernando Haddad, por dentro do governo, e o apoiamento necessário do governo federal para fazer as convergências, porque a União está fazendo um esforço de garantir dinheiro para o Fundo de Desenvolvimento Regional, para convalidar os benefícios que foram validados pelo projeto de lei complementar 160, então também houve esse alinhamento por dentro do governo federal. Então, acho que esses alinhamentos políticos, eu tenho convicção que vai permitir a gente votar a reforma tributária ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados. Então, acho que foi o trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar na Câmara dos Deputados, representando o Parlamento brasileiro. Um dos elementos centrais, deputado Reginaldo, para o apoio dos governadores foi a União aceitar, pela primeira vez, aportar recursos próprios para financiar investimentos e convalidar ali os incentivos fiscais dados pelos estados. Discute-se um fundo de compensação.
No final da última reunião, né, que o senhor mencionou aí dos governadores, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a falar ali que esse fundo estaria sendo discutido o valor dele, que estaria entre 40 bilhões, que é uma proposta do Executivo, sim, e 75 bilhões, que é a pedida dos governadores. Como que isso deve aparecer no texto final? Olha, primeiro, o Fundo de Desenvolvimento Regional ele vai substituir o instrumento utilizado até hoje para atrair investimento nos estados, que é o incentivo fiscal, que levou o Brasil a uma guerra fiscal. Tem estados que você tem os incentivos fiscais, a renúncia fiscal, representa 40% da arrecadação do estado. E esse instrumento que os governadores utilizaram de maneira legítima, por quê? Porque a União não cumpriu o seu papel. Cabe à União desenhar uma política nacional de desenvolvimento regional. Na ausência de uma política nacional, os governadores utilizaram a renúncia fiscal para comprar empresa para o seu estado, comprar emprego e abrir mão, evidente, da arrecadação. Isso era possível porque a cobrança do imposto no Brasil é na origem, não é no destino. Então, a partir do momento que a gente muda a cobrança dos impostos para o destino, aonde mora o cidadão, aonde mora o consumidor, e não mais aonde produz, emite a nota fiscal, os governadores não terão mais esse instrumento. Então, nós estamos propondo um instrumento muito mais moderno, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E o governo, liderado pelo ministro Fernando Haddad, já concordou com um aporte anual corrigido pela inflação de 40 bilhões de reais. Então, nós estamos negociando com os governadores, né, esse fundo. E os governadores estão debatendo como que será a partilha, né, desses recursos. Esse valor pode aumentar? Será que tem uma brecha para isso? Nós estamos abertos para o debate. Nós queremos consolidar essa aliança com os governadores, com o Pacto Federativo, então nós podemos sim conversar sobre o valor desse fundo. Mas eu queria dizer uma coisa, os incentivos fiscais, eles não cumpriram o papel de enfrentar os contratos regionais e deixaram os estados sem recursos para fazer infraestrutura rodoviária, portuária, ferroviária, de telecomunicações. Ou seja, de fato, foi muito ruim também para os estados. E também não diminuiu o custo dos produtos, seja do serviço ou dos produtos, bens manufaturados. Porque muitas das vezes esse incentivo foi incorporado na margem de lucro do setor produtivo. Por isso ele deixou de ser funcional. Então, eu reconheço que esta reforma ela teve o apoio importante dos estados produtivos. Quero aqui agradecer o apoiamento do Romeu Zema, por exemplo, que é o estado de Minas Gerais, né, do Tarcísio de Freitas, do governo federal, mas Tarcísio, foi um dos primeiros a declarar apoio. Também do Cláudio Castro, que é do Rio, do próprio governador Ratinho Júnior, do Paraná, do próprio Jorginho Melo, de Santa Catarina, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que concentra aí os maiores parques industriais, vamos dizer assim. Mas a sensibilidade da Amazônia Legal, do governador de Manaus, da Zona Franca de Manaus, também a sensibilidade de todos os governadores do consórcio do Nordeste, que também concordam com... Ou seja, nós fizemos um acordo republicano, ou seja, um acordo que todos estão olhando para a floresta e não para a sua árvore. Ou seja, um acordo para fazer o Brasil ganhar eficiência econômica, eficiência produtiva. E essa reforma também, Marco Antônio, ela foi caracterizando por uma reforma do Estado brasileiro. Não é uma reforma de governo versus oposição, é uma reforma do Estado. É uma reforma suprapartidária. Não cabe debate ideológico nessa reforma, até porque nós não estamos inventando nenhum modelo tributário. É bom que o cidadão, né, que o mineiro saiba disso. Nós estamos copiando um modelo internacional de tributação, que é um modelo chamado Imposto de Valor Adicionado, Imposto de Valor Agregado, ou seja, só vai cobrar imposto daquele valor adicionado naquela etapa de produção. Agora... E não imposto sobre imposto, como é cobrado hoje, imposto em efeito cascata. Então esse é um modelo que em 195 países no mundo, 174 países implementa esse modelo do imposto de valor agregado. Nessa lógica de simplificação, deputado Reginaldo, 5 impostos, né, que existem hoje seriam substituídos. No lugar do PIS, COFINS e IPI, entra a contribuição sobre bens e serviços de competência federal
e entra também o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, no lugar do ICMS e do ISS. Mas há divergências, né, em torno, algumas ainda, da alíquota que vai ser cobrada sobre esse imposto. O governador do Rio, Cláudio Castro, fala sobre isso hoje, nessa quinta-feira, em uma entrevista. O que está pegando ainda em relação a essa questão da alíquota? Então, primeiro, que a sociedade precisa ter certeza é que não teremos aumento de carga tributária, ponto. Em dois momentos, na Constituição, no texto preliminar, nós amarramos essa certeza, esse compromisso com a sociedade brasileira. No primeiro artigo, nós estamos dizendo o seguinte: como nós vamos fazer um sistema de base ampla, que hoje estados, municípios e União tentam separar mercadoria de serviços. Isso é impossível no século XXI. Porque se eu te perguntar, na sua opinião, o celular é uma mercadoria ou um serviço? Então, tem loja que vende como mercadoria, tem loja que vende como serviço, e tem loja que vende como os dois, serviços e mercadoria. Então, na verdade, não tem mais como separar. Na plataforma digital, no e-commerce, nós já temos 2,2 bilhões de consumidores no planeta Terra. Um PIB de 5 trilhões de dólares, perto de um PIB mundial de 84 trilhões. Então não tem como mais separar o que é mercadoria e o que é serviço. Isso criou uma judicialização no Brasil. Os países que têm o imposto de valor agregado, que não separa serviços de mercadoria, na justiça só tem 1% de judicialização, de litígio. No Brasil, nós temos um PIB na justiça. Ou seja, o cidadão pagou o imposto, porque o imposto sobre o consumo, os impostos diretos, quem paga é o cidadão, não é o setor produtivo, não é o comércio, não é a agricultura, não é a indústria, quem paga é o cidadão. Mas por que o senhor acredita que a Confederação Nacional do Comércio insiste em falar em um risco de aumento expressivo de carga tributária? Eles falam até em 170% para o setor de serviços, 40% no comércio. Não, mas só para concluir, olha para você ver, eu estou dizendo que a simplificação e a base ampla, né, de tributação vai eliminar o litígio e o contencioso, que são 9 trilhões de reais que o cidadão pagou, 75% está na justiça e 25% está lá no CARF, no Conselho Administrativo. Agora, você como cidadão pagou e não chegou nos cofres públicos. Aí tem um ditado muito simples: quando poucos pagam, os que pagam têm que pagar muita carga tributária. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Então, nós estamos amarrando. Se houver aumento da carga tributária, pelo princípio da base ampla da tributação, nós vamos reduzir a alíquota padrão, que é a preocupação do governador Cláudio Castro. Nós vamos reduzir a alíquota padrão. Agora, nós não colocamos a alíquota padrão na Constituição porque ela vai ser calculada. E na nossa Constituição, quem vai determinar e vai referendar a alíquota? Tribunal de Contas da União, confirmado pelo Senado. Então, no ano de 26, nós vamos ter um ano teste. Pega 1%, cria 1% desse imposto e calcula a capacidade arrecadatória desse novo imposto. Porque nós estamos juntando 5 impostos e criando 2 impostos. A transição vai até 2032. Nesse primeiro ano nós vamos calcular. Por isso que nós não vamos colocar na Constituição a alíquota ainda. Ela vai ser colocada pelo cálculo de manter o nível de arrecadação. O que arrecada hoje os 3 impostos federais? IPI, a CONFINS e o PIS. O que arrecada o ICMS, o que arrecada o ISS. Calcula e a gente, o total hoje é 1 trilhão e 300 bilhões, calcula a alíquota que tem que arrecadar esse valor e aí a gente define a alíquota padrão. Depois nós criamos a alíquota reduzida, que é 50% dessa alíquota padrão, aí nós estamos lá definindo quais os setores, depois eu vou falar sobre isso, e a alíquota zero. E a insegurança do setor produtivo, do setor de serviços? Aí você me pergunta sobre o setor de serviços. Isso. Vamos lá. O setor de serviços me pediu, o Conselho Nacional do Comércio, aqui meu amigo Nadir Donato, da FEComércio, eles fizeram 4 pedidos. Crédito pleno, sempre ter creditamento, não cumulatividade plena, preservar o super simples. Porque 99% das empresas do setor de comércio pertencem ao super simples. Nós preservamos, nós tratamos a Zona Franca de Manaus e o super simples como regime especial tributário. Isso está preservado no texto. Mas, você sabe que hoje, se você tiver uma empresa de pequeno porte,
pertencente ao Simples, você não pode vender para grande empresa. Por quê? Porque tem a substituição de alíquota, a de FAO, e aí o seu produto fica 12% mais caro para uma empresa grande comprar. Nós estamos libertando o Simples, as empresas de pequeno porte, para vender para grande. Por quê? Nós vamos creditar. O adquirente da empresa pequena vai levar o crédito. Se pagar 8%, leva 8%. Então, nós atendemos mais que os serviços pediram. E mais, e por último, a alíquota diferenciada. Nós estamos atendendo o setor de serviço com a alíquota diferenciada. Só que tem que no sistema simplificado, você não faz uma alíquota para serviço, senão volta o debate. Isso é serviço, isso é mercadoria. Então, você faz para serviço específico. Então, eu queria saber quais são os serviços que eles estão pedindo para diferenciar a alíquota. Por quê? Entendendo que educação é uma cadeia curta, não tem muito creditamento, né? Só professores, ali o software, IPVA, aluguel. Então, o que nós decidimos? O que eles pagam hoje de alíquota? Então, vamos fazer uma alíquota de equilíbrio, que é a alíquota de 50%. Hoje eles pagam 11,8%. Se a alíquota for 25%, eles vão pagar 12,5%. Então, não tem aumento de carga tributária. Só que a gente não queria criar uma alíquota para cada setor. Então, nós criamos uma alíquota reduzida de 50% e colocamos setor de serviços da educação, setor de serviço da saúde, setor de transporte coletivo, né? Então, nós atendemos o setor de serviço e, portanto, eu posso ter certeza. Os outros setores são cadeia meio. O que é cadeia meio? Presta serviço para outra etapa de produção. Ele vai creditar aquele imposto. Então, ele vai passar, vamos dizer assim, a alíquota para frente. E você tem que compreender uma coisa. Uma nação não se faz sem indústria. Eles falam assim, mas o setor da indústria é o mais beneficiado. Não. O setor da indústria é o mais prejudicado. Porque nós cobramos imposto do imposto. Imposto é efeito cascata. Então, se a indústria tem um produto que passa por 5 cadeias produtivas, vai acumulando imposto do imposto. Por isso, como o setor de transformação é o mais prejudicado, ele acaba sendo o mais beneficiado. Mas nós temos um cálculo, com a reforma tributária, com a simplificação, nós vamos diminuir o custo para o povo brasileiro. O povo brasileiro vai comprar um produto com 8% a 20% mais barato. Vai permitir que a indústria e o comércio e o serviço no Brasil possa competir com a importação. E o mais interessante, nós não conseguimos mais exportar bens manufaturados. O déficit da balança comercial, importação versus exportação, o que nós vendemos e o que nós compramos, nós chegamos à casa de 128 bilhões de dólares. 1 bilhão de dólares é 30 mil empregos diretos na economia. Então, nós estamos perdendo mais de 3 milhões de empregos por ano. É como se a gente estivesse exportando emprego para fora do país, importando mercadorias com valor agregado. Nós não sonhamos em reindustrializar o Brasil? Nós não queremos reindustrializar Minas Gerais? Então você tem que ter um sistema tributário que permita, porque você não pode vender um produto recheado de resíduo tributário. Então hoje nós não temos condição de ser um país exportador de valor agregado. E a indústria, você não pode olhar para a indústria só o primeiro ciclo de desenvolvimento dela. É como se jogar uma pedra no lago. Forma a primeira onda, a segunda chega até a margem. A indústria promove um movimento sistêmico na economia, que para no restaurante, na hotelaria, em todos os setores econômicos. Então, por isso que essa reforma ela é extremamente importante para o Brasil gerar emprego, para o povo brasileiro. E por último, vai aumentar a renda per capita. Se a reforma tivesse sido aprovada 10 anos atrás, o povo brasileiro hoje teria uma renda per capita de R$6 mil a mais. R$500 por mês. Então, eu sou muito otimista com os resultados da reforma tributária. Guerra fiscal, o senhor já tocou, né, dizendo que acredita que ela vai acabar, mas tem quem veja de outra forma. Por exemplo, o ex-secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, faz uma crítica à criação do Conselho Federativo ali para gerir o imposto único, dizendo que esse órgão poderia ter mais poder que governadores e que a guerra fiscal acabaria continuando meio que financiada pela União. Como é que o senhor vê esse tipo de colocação? Eu não entendi um pouco a colocação do Felipe Salto, que eu respeito muito. Tem um debate se deve ter ou não uma agência interfederativa. E falam em diminuição de autonomia federativa. Mas vamos lá, nós criamos o Super Simples. O Super Simples tem um conselho gestor. E não é dual, não. Porque o nosso IVA, o Imposto de Bens e Serviços, o Imposto de Valor Agregado, nós vamos ter uma parte que é nacional e o outro subnacional, dos estados e municípios, né? O Super Simples é um comitê único e recebe, arrecada e devolve o dinheiro para todos.
sem nenhum problema federativo. Eu acho que é uma confusão. A autonomia federativa está preservada. Porque a autonomia federativa é administrativa, política e financeira. Não é necessariamente você ter um imposto para falar que é só seu. E eu diria mais. Olha, hoje, por exemplo, o governador de Minas pode, na caneta, dar um regime especial tributário para um setor, ou para uma indústria, não para um setor, dá para a CNPJ, porque no IVA não tem como dar para a CNPJ, é para o setor como todo. Então, concede um benefício para um CNPJ. O município é dono desse imposto, não é isso? 25% do ICMS. Algum governador chama o município para conversar? Se deve ou não diminuir aquela carga tributária? Nunca. Então, hoje, o município que participa não tem autonomia. Vou dar outro exemplo. O PLP 194 e 193 do Bolsonaro, nas vésperas das eleições, pegou a alíquota de ICMS. Os produtos como energia, combustível, telecomunicações e transporte, o que ele falou? São bens essenciais. O parlamento, nós votamos, eu votei a favor. Reduziu para a alíquota padrão. Tirou dos municípios 40, 50 bi dos estados e municípios. Aonde está a autonomia? O parlamento faz uma emenda constitucional. É muito relativa essa questão da autonomia. Nesse modelo, onde você tem uma agência interfederativa, paritária, aumenta a autonomia dos entes federados. E mais, o Fundo de Desenvolvimento Regional cria uma relação federativa colaborativa e não de disputa, e não de guerra, e não de concorrência. Então, nós vamos dar um salto na nossa República Federativa, na minha opinião, extraordinário. E o resultado, sabe o que é? O município que recebe R$50 per capita, em 10 anos vai receber R$360 per capita. Por que você acha que faz sentido, Marco Antônio, um cidadão de Ribeirão das Neves, um contribuinte, ao usar o seu cartão de crédito ou comprar um produto lá de São Paulo, ele mandar o dinheiro para São Paulo? Ele usa a saúde pública do município de Ribeirão das Neves. Ele usa a educação de Ribeirão das Neves. E aí ele vai fazer uma compra, ele manda o dinheiro para São Paulo? São distorções, né, que serão corrigidas. Vamos lá. Deputado Reginaldo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, tem mantido um discurso otimista de que a reforma será aprovada em julho. É isso mesmo? Dá para resolver antes do recesso parlamentar? Acredito que sim. Reformas estruturantes, elas são extremamente exigentes em relação ao prazo. Nós precisamos aprovar esse ano, porque é uma reforma muito estruturante. É a principal reforma do Estado brasileiro. É a principal. Passa com larga Sabe margem qual na que é Câmara? o custo tributário no Brasil de renúncia fiscal, judicialização, custo de administração e cumulatividade tributária, imposto? 1,5 trilhões de reais ano. Eu diria para você que vai passar com quase 400 votos. Né? Nós vamos conseguir. Eu acho que teve um alinhamento extraordinário na política. É uma reforma do Estado, não é uma reforma de governo versus oposição. Teve um alinhamento dos principais, de todos os governadores e das duas governadoras, dos principais prefeitos. Então eu estou otimista, acho que nós vamos conseguir aprovar aí em torno de quase 400 votos. E aprovação definitiva, sanção, é coisa para esse ano ainda? Sim, promulgação eu espero com o Senado até novembro de 2023. O Senado tem aí o segundo semestre. Maio do ano que vem, junho, eu espero votar todas as leis complementares. Por exemplo, como é que será o tratamento específico para alguns setores que o modelo de negócio exige um tratamento específico. Acredito que nós vamos votar, se os governadores não decidirem a aplicação do fundo, regulamentar a utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Também um pouco como é que funcionará o cashback. Nós estamos criando o cashback como uma forma de devolver os impostos pagos para as pessoas de menor renda. O que vem sendo chamado de segunda etapa da reforma para incidir sobre renda, isso também começa imediatamente? Nós também constitucionalizamos a obrigação da União em enviar uma proposta do governo federal em 180 dias, na sociedade como todo, ou do parlamento mesmo, votar a reforma de renda e patrimônio em 180 dias. E colocamos a seguinte obrigação: o aumento da arrecadação de renda e patrimônio deve utilizar para criar uma política permanente de desoneração da folha de pagamento. 180 dias a partir de quando? Da promulgação da PEC, da reforma dos impostos sobre o consumo.
É bom dizer para o cidadão, você tem 3 bases que o mundo tributa. A base renda, a base consumo e a base patrimônio. Então nós estamos fazendo a primeira base, que é sobre consumo, depois renda e patrimônio. Para encerrar nossa conversa, foi um semestre de derrotas e vitórias para o governo na Câmara, onde o Planalto ainda não tem, né, maioria consolidada. Teve até articulação criticada diretamente pelo presidente da Casa, Arthur Lira. O que vem pela frente nesse jogo? As últimas semanas melhoraram o clima ali para o governo? Você sabe que a economia comanda muito a política. E o Brasil está em franca recuperação, em reconstrução. Nós já temos o dólar abaixo de 5, eu acho que uma reforma tributária vai chegar a 4,40 no final do ano. Nós já temos aí um PIB que era para ser negativo, chegando a 2,5, pode chegar a 3. Nós temos uma inflação abaixo de 4. E, infelizmente, nós temos os juros ainda, que todos os indicadores apontam que os juros futuros já está na casa de 8, mas o Banco Central, independente, continua ainda falando que é 3,75. Então, e nós temos todos os programas reconstruídos pelo presidente Lula. E já temos 41% dos bolsonaristas aprovando o governo do presidente Lula. O nosso governo continua quase 50% de aprovação, mas, na verdade, mais 20 e tantos de irregular, caminhando para o bom e para o ótimo. Então, isso ajuda muito a distensionar e construir mais unidade parlamentar. Mas, independente disso, eu acho que o mundo mudou também. Hoje você tem os parlamentares mais autônomos do ponto de vista da comunicação, pelas redes sociais, e até do ponto de vista da política. As emendas parlamentares ficarem positivas e um volume significante. Então, os ministros e o próprio governo têm que estabelecer um novo fluxo de relacionamento. Antes de apresentar programas, projetos, eles têm que dialogar com a base parlamentar, com o colégio de líderes, para discutir parâmetros. Isso é um outro sucesso da reforma tributária. Antes da gente entregar o texto preliminar, nós entregamos parâmetros. E a partir dos parâmetros e conversando com o colégio de líderes e com os setores produtivos e com os entes federados, a gente tinha espinha dorsal, entregamos um texto preliminar. Ainda preliminar, porque nós vamos revisitar no diálogo todos esses setores para chegar a um texto que vai ter depois de 40 anos. Na verdade, depois de 60 anos, que a última reforma tributária foi em 1965. E nós vamos entregar a principal reforma do Estado brasileiro. Então, eu acho que esse é um novo método. E aí eu acho que o governo do presidente Lula e a sua equipe está conseguindo agora. O próprio ministro Fernando Haddad é o ministro hoje mais elogiado, que é o ministro da Fazenda na área da política. Junto, nós construímos a PEC da transição, que nós viabilizamos aí a reconstrução do país. Eu tenho orgulho porque eu liderei a construção da PEC da transição. Depois o próprio ministro Fernando Haddad negociou muito os parâmetros da nova regra fiscal e agora nós estamos caminhando aí para o sucesso da reforma tributária. Então é isso. E por último, Antônio, eu queria defender muito aqui que nós temos que garantir a devolução dos recursos pagos pelo povo brasileiro no imposto sobre consumo. Porque quem mais paga imposto sobre consumo são os mais pobres, os menor poder econômico, até 2 salários mínimos, que gasta 100% na compra de mercadorias. Os mais ricos, quem declara imposto de renda, ou as pessoas que têm maior renda, já tem cashback. Recebe o cashback quando declara imposto de renda na saúde, na educação, em várias outras modalidades. Portanto, é muito importante para o Brasil, para uma cultura fiscal do povo brasileiro, para uma cultura financeira do povo brasileiro, para uma cidadania plena, o que nós estamos fazendo. Primeiro, o cidadão vai saber quanto que ele está pagando de imposto. O imposto não será escondido mais, embutido. O imposto será por fora. Quando o cidadão for comprar esse copo, se ele custar R$10, ele vai saber que aqui custou R$10. Ele vai pagar R$12,50, porque R$2,50 ele vai saber que é de impostos. E ele vai saber para onde está indo. Quantos por cento foi para a União, quantos por cento foi para o Estado e quantos por cento vai para o município. Isso vai dar a ele cidadania política, cidadania plena, que ele vai dizer o seguinte: eu sou pagador de imposto, eu pago mais do que os ricos na renda e patrimônio e eu exijo contrapartida do Estado. E qual é a contrapartida? Eficiência dos gastos públicos. O Estado, município, Estado e União gastam muito e gastam mal. E tem muitas sobreposições de políticas públicas. Então, eu acho que nós vamos fazer uma revolução, porque nós vamos melhorar a eficiência dos gastos públicos. Que assim seja. Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Eu que agradeço, Marco Antônio, o convite.
Eu conversei com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara. Falamos sobre as principais diretrizes da proposta que deverá ir em breve à apreciação no Congresso Nacional e dos impactos econômicos projetados. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.